Olá, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira com Alves Feridas. Aqui, todas as quartas-feiras, eu tenho um encontro marcado com você para tratarmos sobre assuntos que vão devolver a qualidade de vida para você. E hoje nosso tema é: já tentei de tudo e não cicatrizei. Eu sou Ana Cristina, enfermeira, fundadora da Alves Ferida. E aí? Essa frase é muito comum. Eu ouço diariamente durante todo esse tempo que eu trato feridas. Ana Cristina, doutora, eu já tentei de tudo e não cicatrizei. E pasmem, algumas coisas que eu vou contar para vocês que as pessoas já tentaram de tudo. Já ouvi relatos que já tentou, pegou o coentro, amassou, todo amassadinho, virou aquela pasta, pegou o comprimido de antibiótico, amassou, fez uma mistura e passou ali na lesão. E essa lesão não melhorou, muito pelo contrário, ela piorou. Já fez várias associações aí de pomadas com óleo de girassol, já misturou aí babatenol com óleo de girassol, já passou na lesão, a lesão não melhorou. Já pegou rifocina, misturou com pó de café, colocou na lesão e também não melhorou. Já pegou casca de goiaba, fez uma infusão, botou lá para ferver, botou o pé dentro, escaldou o pé e também não funcionou. Muito pelo contrário, piorou o estado dessa lesão. Esse paciente evoluiu, essa pessoa teve uma piora nessa lesão. E aí, eu vou trazer um T que é muito importante e eu quero que você preste bastante atenção nesse momento, nesses dados que eu vou trazer para você. Porque possa ser que seja o seu problema hoje ou de alguém que você conheça. Possa ser que você esteja sofrendo agora. E eu não quero que você seja mais um dado, que você entre nas estatísticas aí das amputações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 43 pessoas por dia elas sofrem algum tipo de amputação, ou do pé ou da perna. E aí, eu tava aqui pensando, se 43 pessoas por dia elas sofrem essas amputações e a gente tem 365 dias por ano, eu vou lhe dizer quantas pessoas elas são amputadas por dia no Brasil. Vou fazer uma leve soma aqui, tá? Como eu falei para vocês. Então, 43 pessoas por dia, elas são amputadas no Brasil, tá? Se 43 pessoas são amputadas por dia e a gente tem 365 dias por ano, isso tem uma soma, né, de 15.695 pessoas amputadas por ano no Brasil. Pessoas que sofrem amputações porque elas já tentaram de tudo, mas tentaram de tudo de forma errada. Tudo essas infusões que eu já falei para vocês, elas fizeram e essa lesão só piorou, ocorreu uma gangrena e ela vai precisar amputar aquele pé, amputar aquela perna e aí ela entra nessa estatística, tá? E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, uma das principais causas dessas amputações aí é a diabetes não tratada, ou seja, o paciente que tem diabetes, ele não trata essa diabetes de forma correta e também não trata esse ferimento de forma correta em tempo hábil, ou seja, a partir do momento que você aí em casa, que é diabético ou conhece alguém com diabetes que tem uma lesão, você imediatamente precisa procurar um tratamento adequado, porque senão essa lesão, ela evolui para uma gangrena, você vai amputar esse membro e aí você acaba entrando nessas estatísticas que eu acabei de citar para vocês. E ainda, segundo a Sociedade Brasileira do Diabetes, 85% dessas lesões, elas surgem aí nos pés ou nas pernas, tá? Às vezes entre o dedo, embaixo do pé, porque um paciente com diabetes, que a diabetes não está controlada de forma adequada, uma das principais consequências disso é a neuropatia diabética, ou seja, aquele paciente ele pode ter uma perda de sensibilidade naquele pé. E aí surge uma lesão ali embaixo do pé, ele não consegue perceber aquela lesão, porque não tem o hábito de olhar esses pés, e aí essa lesão ela surge, e aí quando ele vai perceber essa lesão ela já está num estado avançado, e aí ele não procura um tratamento adequado e começa aí tentando de tudo e não consegue cicatrizar essa lesão, e aí essa lesão piora e a gente
pode evoluir aí para a questão de uma amputação de membro. Todo ferimento agudo ou crônico, ele tem tratamento e esse paciente ele pode chegar à cura dessa lesão. O ferimento agudo é aquele ferimento que ele tem menos de 30 dias. E o ferimento crônico é aquele ferimento que tem mais de 30, 60, 90, 1 ano, 2 anos e assim vai. Quanto mais, digamos assim, quanto mais velho o ferimento, mais crônico ele se torna e mais difícil se torna o tratamento dele. Lembre que eu falei difícil, não impossível. Todo tipo de ferimento ele tem. Agora, ele tem tratamento. Agora, para que esse tratamento aconteça, para que essa cura, essa cicatrização aconteça, existem vários fatores que eles precisam ser tratados, abordados nessa ferida, precisam ser tratados nessa ferida, porque senão você não vai conseguir essa cicatrização. Pode surgir em função, como a gente viu, uma das maiores causas de ferimentos está aí relacionado à questão da presença de diabetes, uma hipertensão arterial não tratada de forma adequada, ou seja, descompensada. Você que tem aí diabetes ou hipertensão, não trata de forma adequada, come de tudo, bebe de tudo, não tem cuidados alimentares e pior de tudo é que não toma sua medicação. Ou então, até acontece desse paciente ele tomar a medicação, mas ele continua comendo, ele continua tendo hábitos errados. E aí, o que acontece? É o comprimido lutando contra esses hábitos alimentares desse paciente. Aí, nesse caso, meu amigo, quem vai vencer aí é a diabetes ou é a hipertensão. E como consequência dessa hipertensão não tratada, dessa diabetes não tratada, pode surgir várias outras complicações, inclusive uma insuficiência venosa, é quando as suas veias ou artérias, né, elas não funcionam, passam a não funcionar de forma correta, e aí sim há o aparecimento de lesões relacionadas aí à insuficiência arterial, à insuficiência venosa, ou seja, para que você entenda melhor, uma lesão que surge em função de uma deficiência na circulação sanguínea das suas pernas. Então isso é extremamente importante. E no primeiro surgimento de uma ferida, você precisa procurar um tratamento especializado, você precisa procurar, ou melhor, você precisa deixar de tentar de tudo de forma errada e procurar um serviço especializado. Isso é extremamente importante para que você tenha sucesso nessa cicatrização e que você não entre aí nesses dados estatísticos que são alarmantes em relação à questão de pessoas amputadas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, as lesões não tratadas, elas são a quinta, tá certo? Elas são a quinta causa de mortes no mundo. Mas, Ana Cristina, uma lesão não tratada, eu conheço alguém que vive com uma lesão há algum tempo e essa pessoa nem morreu ainda, né? Ou talvez ela possa até morrer de outra coisa. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, as lesões não tratadas são a quinta causa de morte no mundo. Vou lhe dizer por que isso aí acontece. Primeiro, porque uma lesão, quanto mais tempo ela tiver aberta, lá sem tratamento, aquela ferida que você não fez tratamento de forma adequada, ela corre o risco, ou melhor, você corre o risco de ter uma infecção. Essa infecção, ela entrar aí na sua corrente sanguínea e ela dá o que a gente chama de sepse, que na verdade é aquela infecção generalizada. Então, aquela bactéria entra aí na corrente sanguínea e acaba paralisando todos os seus órgãos e aí você vai a óbito, você vai morrer em função dessa infecção porque você tem uma ferida que não foi tratada. A questão da ferida, ela é tão grave, tão importante esse tratamento que tem pessoas que nem vão a óbito, mas elas ficam ali paralisadas em cima de uma cama, elas ficam aí precisando ser cuidadas por outras pessoas, porque isso interfere no seu organismo como um todo, na função vital do seu organismo como um todo, tá? Então, é importante a gente ter esses dados, é importante a gente saber que a gente não precisa estar tentando de tudo, a gente precisa procurar ou ter um serviço especializado. E aí, eu trago um dado mais importante ainda, que é segundo a Organização Mundial de Saúde, que ela relata também que 29% das pessoas que estão realizando
curativo em domicílios, elas estão realizando esses curativos de forma errada, certo? Por quê? Porque quando você vai lá no posto, você faz lá o seu cadastro, recebe seu material de curativo, aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês aí que recebem esse material no posto de saúde, quantos de vocês receberam orientações de como fazer esse curativo de forma correta? Ou melhor, de como fazer uma limpeza nessa lesão de forma correta? Você recebe lá o seu kit com as gases, o soro fisiológico, a atadura, a pomada lá, neomicina, sulfadiazina de prata, colagenase e o óleo de girassol. Quantos de vocês que estão aí me ouvindo, vão ouvir esse vídeo, vocês receberam orientações de em qual momento utilizar a sulfadiazina de prata, em qual momento você utilizar aí o óleo de girassol, a colagenase e a neomicina? Vocês receberam essas orientações? Eu respondo para vocês, não, vocês não receberam. Vocês receberam só lá o seu material e foi mandado para vocês, vocês receberam e vocês estão aí na casa de vocês realizando esse curativo de forma errada. Então, isso aí é importante, essa orientação que deve ser feita, ou melhor, que tem a obrigação de ser feita, ela não é passada. Na maioria das vezes, é até mesmo porque o profissional que está ali entregando esse material para vocês, ele não detém essa informação. A maioria dos profissionais que estão ali fazendo aquele curativo de vocês, eles não entendem do processo de tratamento de ferida. Por isso que você já tentou de tudo e não teve sucesso na sua cicatrização. Por isso que você ainda está aí há meses, anos, sofrendo com uma lesão e você não tem um tratamento adequado, você não tem uma resolução do seu problema. E aí você pode me perguntar, Ana Cristina, eu já tentei de tudo. Eu fui lá no posto de saúde, coloquei tudo que meus vizinhos me falaram, meu vizinho disse que isso aqui serviu para ele, e aí ele disse, utiliza essa mistura aqui que funcionou para mim, mas que até agora não funcionou para vocês. Sabe o que acontece? É que a maioria dos pacientes, a maioria das pessoas que vivem com uma lesão, elas desconhecem um serviço especializado no tratamento de feridas. E aí, pelo fato de elas desconhecerem, elas já terem ido em várias instituições de saúde tentar a cura e não conseguir, elas acabam, se acostumando a conviver com aquela lesão. Elas acabam se acostumando a conviver com aquele sofrimento diário. E aí, como a gente já abordou aqui em outros momentos, quando a gente fala já se acostumou a sofrer, e aí quando ela vai ver, ela já tem uma lesão tão grande, já tem uma lesão tão extensa, que se torna mais demorado a cura, se torna mais demorada a solução desse problema que ela tem. Então, no menor surgimento de uma lesão, você precisa de um serviço especializado. Hoje em dia a gente tem aí vários tratamentos eficientes para ferida, tá? Que aí você não precisa estar tentando de tudo, você não precisa estar fazendo essas infusões aí que a gente já abordou. E você precisa ter um atendimento correto, tá? E aí, quando a gente fala em tratamento correto, a gente fala de tratamentos que são direcionados para as pessoas que têm ferida, porque a ferida do seu José é diferente da ferida da Dona Maria. Por mais que Dona Maria seja diabética e seu José também seja diabético, eles tenham feridas, mas não quer dizer que as lesões elas são iguais. Então, o tratamento que serviu para um, ele não vai servir para o outro. Isso aí você precisa ter em mente, que não existe uma receita única para o tratamento de ferida. O que existe são protocolos individualizados que são feitos de acordo com cada paciente, com a característica de cada paciente, com a causa dessa lesão, ela precisa ser investigada e essa causa dessa lesão, ela precisa ser tratada. Não adianta, algo que eu digo muito, e eu quero que você preste atenção nisso, é que não adianta a gente traçar um plano de tratamento, você ir em vários locais atrás de cura, se o básico você não consegue cumprir. Que esse básico seria o que, Ana Cristina? Você ter os cuidados alimentares e fazer uso da medicação correta, de acordo com o que foi prescrito pelo médico, tá? Então, não existe milagre no tratamento de feridas. O que existe é
um conjunto, né, de medidas, um conjunto de controles que a gente precisa ter, desde o que você vai comer, as medicações que você precisa fazer uso no horário de acordo com a prescrição médica, o profissional que vai ali tratar da sua ferida, conhecer de produtos de alta tecnologias que a gente tem, para que você tenha sucesso aí na cicatrização. Então, como eu disse para vocês, só para a gente recapitular, o tratamento eficaz de uma ferida, ela depende de vários fatores, da nutrição adequada, do controle dessa doença, ou diabetes, ou hipertensão, ou úlcera venosa, ou qualquer que seja a causa dessa ferida, essa causa ela precisa ser tratada, certo? A medicação ela precisa ser utilizada de forma correta, de acordo com a prescrição médica e dentro do horário. Você não pode estar tomando de acordo com o que você acha que deve estar tomando. E além da gente completar isso tudo com coberturas que são superiores, coberturas que elas consigam ter alta tecnologia, coberturas que têm alta tecnologia e que elas consigam tratar todos esses fatores dessa lesão que esse paciente tem. E aí eu volto para vocês. Se você aí em casa, que eu acredito que possa ser a sua lesão, que eu acredito que você pode se encaixar em um desses exemplos aqui que eu vou citar para vocês. Exemplo 1, você aí que tem em casa, que tem uma ferida grande ou pequena, que tem aquela parte amarelada, que você olha e você acha que é uma gordura que tem ali, tá? E aí, você tem aquele tecido, você já colocou lá babatenol, já colocou tudo que lhe indicaram, ok? E essa ferida sai água, essa ferida dói, ao redor dessa ferida tá vermelho, tem sinais de infecção. Aí você já tomou antibiótico que foi prescrito aí pelo médico, você já tomou, também não fez efeito. Você foi no serviço de saúde fazer um curativo e aquela parte amarela que você identifica como gordura, mas que na verdade esse tecido aí a gente chama de esfacelo, e foi lá no serviço de saúde, só jogaram o soro ali por cima, a clorexidina por cima e aquele pedaço de gordura lá, que a gente chama de, que o nome é esfacelo, continua pregado lá na sua ferida, continua ali grudado na sua ferida. Não vai resolver, porque precisa ser feito, precisa ser removido, tá? Então a gente tem várias situações aí que eu dei um exemplo para você. Outro exemplo aí, você que já foi aí no posto de saúde, tem aquela ferida grande, as bordas irregulares, que sai muita água, que a gente chama exudato, que tem odor, que aquela ferida tá fedendo, e que você já foi no serviço de saúde, já tomou o antibiótico prescrito pelo médico, já fez o curativo no serviço de saúde, mas também não teve resultado. Por quê? Porque está sendo conduzido de forma errada. Tudo que tiver naquela lesão ali, que precisa ser removido para aquela lesão ela cicatrize, ela tem que ser removido. Aquele pedaço de gordura ali precisa ser retirado, que aí a gente faz o quê? Um desbridamento. Desbridamento é remover. Quem faz essa remoção é um profissional de saúde qualificado que entenda aí desse tipo de remoção que a gente chama aí de desbridamento, tá certo? Depois que você desbrida, algo que é muito importante é a questão do protocolo de limpeza. O protocolo de limpeza, ele não é só você pegar o soro fisiológico e jogar água naquela ferida, não. Até a forma que você utiliza o soro, ela precisa ser de forma adequada para que junto tenha uma pressão que remova aquelas sujeiras que tem ali naquela lesão, para só assim você conseguir essa cicatrização. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem curativos aí de alta tecnologias, são curativos que são eficientes, que vão ajudar você aí que já tentou de tudo e não cicatrizou. Isso aí você vai encontrar em serviços especializados para tratamento de ferida. Então, cada lesão, ela requer um tipo de tratamento, um protocolo individualizado desse atendimento. Isso aí precisa ser feito de forma individualizada. Associado a isso, você pode estar utilizando aí coberturas que são específicas para o seu tipo de lesão. E aí eu vou estar mostrando algumas aqui para vocês. Por exemplo, se você tem uma lesão, que é uma lesão que ela está sangrando, o que que acontece? Uma lesão que sangra, é uma lesão que está ali na fase inflamatória. Então, se essa lesão está na fase inflamatória, você precisa tirar ela dessa fase inflamatória. Então, se é uma lesão que está sangrando, você precisa utilizar
coberturas que ela faça essa hemostasia, ou seja, faça com que essa lesão ela pare de sangrar. Isso aí é extremamente importante. Outro exemplo aqui extremamente importante: se você tem uma lesão que ela é uma lesão que ela tem uma infecção, você precisa utilizar coberturas, né, de alta tecnologia, que elas tenham antibiótico ou antimicrobiano aí na sua composição, tá? Lembra que eu falei para vocês, o meu primeiro exemplo foi que possa ser o seu caso. Você tem uma lesão que tá ali na sua perna ou no seu pé, ela tem uma parte amarelada e ela precisa ser removida, e ali ela, além dessa parte amarelada, né, que você chama aí de gordura, mas que o nome é esfacelo, ou pode ser até uma parte preta ou meio esverdeada, que aí a gente já chama de necrose, o que precisa ser feito? Precisa ser removido toda essa parte, porque senão a lesão ela não vai cicatrizar. E a maioria dessas lesões, elas têm infecção. Então eu preciso utilizar uma cobertura de alta tecnologia que ela trate essa lesão de forma correta, que ela trate essa ferida de forma correta. Já a maioria das feridas, como eu falei, ela sai água, que a gente chama de exudato. E aí o que eu preciso utilizar? Coberturas de alta tecnologia, que elas vão fazer o quê? Tratar aquela infecção que tem ali em cima da ferida, que tem naquela lesão, remover o resto daquela gordura que a gente chama de esfacelo, que está ali grudada dentro da ferida, ali no leito da ferida, absorver essa água para que torne esse meio aí, o leito dessa ferida, útil, ou na verdade de forma correta, para que esse processo de cicatrização ela aconteça. Mas aí eu digo para vocês, tá? Não adianta essas coberturas de alta tecnologia se a gente não tratar a diabetes, se for a causa da lesão, a hipertensão arterial, se for a causa da lesão, a úlcera venosa, se for a causa da lesão. Aí, lembrando aí que eu falei para vocês, é um conjunto, é um protocolo individualizado de atendimento, tratando a causa, dando para a ferida o que ela precisa para que essa cicatrização aconteça. Então, a gente tem altas coberturas, coberturas de alta tecnologia, que elas vão aí fazer esse processo de cicatrização, tá? Então, para cada necessidade da ferida, a gente tem aí um tipo de produto, um tipo de cobertura de alta tecnologia, tá? Que tá aí para todo mundo, que infelizmente não está disponível nos serviços de saúde, por isso que a maioria das pessoas da população, elas sofrem muito nos postos de saúde para atendimento, e a grande maioria das vezes ela não tem resolutividade do seu problema. O seu problema não tem resolução. Ela já tentou de tudo, já foi em todos os postos de saúde, já andou em todos os serviços de saúde, e esse problema dela não tem resolução, porque até então ela tentou de tudo, mas de forma errada. Ela não tentou de tudo de forma adequada. Isso aí é muito importante. E uma vez você procurando, tendo o tratamento especializado em feridas, aí utilizando coberturas com alta tecnologia, são inúmeros benefícios que vão acontecer na sua vida. Se você é uma pessoa economicamente ativa, ou seja, se você é uma pessoa que trabalha, que precisa ir para o trabalho, você vai voltar à sua atividade, você vai voltar ao trabalho sem dor, você vai voltar ao trabalho cicatrizado. Não vai ter mais aquele desconforto de você estar preocupado o tempo todo, que as pessoas vão perceber que você está com curativo. Ter aquela preocupação que você precisa correr lá no banheiro com o seu kitzinho lá de gás e ataduras para trocar aquela gase que já está molhada, que já está com odor. Você vai melhorar aí o seu rendimento no seu trabalho. Você que é um idoso, que teve a sua mobilidade reduzida em função da lesão, porque é uma lesão que dói, aí você não consegue andar direito, você cicatrizando a sua ferida, você vai voltar a desenvolver suas atividades dentro de casa, você vai conseguir andar sem sentir dor, sem limitações. Você que é um paciente, um indivíduo ativo, que ia para a praça, jogar dominó com seus amigos, conversar com seus amigos, ou no final do dia ir lá na padaria comprar pão, você vai voltar
a fazer isso sem o curativo, sem aquela atadura na sua perna, no seu pé. Até mesmo, gente, coisas básicas, por exemplo, calçar um sapato sem o desconforto de ter aquele curativo ali no seu pé, aquela atadura, aquela gaze, e as pessoas estando na rua te perguntando: o que foi isso? O que aconteceu? Então você vai conseguir voltar às suas atividades. Você aí, trabalhador que trabalha com comida, você vai deixar de ter vergonha das pessoas deixarem de comprar no seu comércio porque você tem um curativo ali que já tem há tantos anos. Ah, eu só vejo Dona Maria com esse curativo. Dona Maria, esse curativo não cicatriza não, Dona Maria, essa ferida não cicatriza não, a senhora só vive com esse curativo. Então, até essa vergonha de você ter as pessoas perguntando para você sobre isso aí é um dos benefícios que vai acontecer. Você vai se sentir mais feliz, você vai voltar a ter lazer com seus familiares. Quem gosta de ir à praia vai voltar a ir à praia, ao invés de ficar ali sentado sem poder ir tomar um banho de mar, vai voltar a tomar esse banho, a ir à piscina, a passear no shopping sem estar lidando com olhares das pessoas. Então os benefícios, eles são enormes. Principalmente o restabelecimento da sua saúde. O restabelecimento da sua saúde, ele é primordial e é um dos maiores benefícios que vão acontecer. Quando você trata uma ferida, você tem um tratamento de forma adequada daquela lesão. Então a gente poderia passar aqui dias falando sobre os benefícios. Os benefícios, eles são enormes. Até o benefício de você conseguir tomar um banho, que aí a gente às vezes nem dá muita importância para um banho. Mas eu tenho certeza que faz muito tempo que você não toma um banho. Aquele banho mesmo de chuveiro, aquele banho assim que molha a cabeça, que você se esfrega lá com sua bucha, que você se sente aliviado. Então, até esse é um benefício maravilhoso que vai acontecer na sua vida quando você trata aí a sua lesão de forma adequada, quando você para de tentar de tudo. Vou te dar um exemplo bem aqui de uma paciente que eu tenho, uma paciente de úlcera venosa, que a gente já está aí na finalização do tratamento dela. Então, essa paciente passou muito tempo sem conseguir tomar um banho, que ela dizia que era um banho gostoso, né? Um banho correto para ela. Então, ela tinha toda aquela preocupação de, na hora ela ia tomar banho, arrumava o banheiro todo, botava a perna esticada para um lado, para essa perna não molhar o curativo. E aí, com o passar do tratamento, a gente foi conversando e eu disse para ela: olha, dona fulana, no dia que eu vier fazer a troca da cobertura de alta tecnologia, a senhora pode tomar um banho. Ela: o quê? Eu posso tomar um banho mesmo? Eu digo: tome o seu banho do jeito que a senhora queria. Pode lavar o cabelo, esfregar com a bucha, pode passar lá só meia hora embaixo do chuveiro. Então, todo dia, toda vez que eu vou fazer a troca da cobertura, né, de alta tecnologia, ela toma um banho, porque logo em seguida eu chego na casa dela para fazer a troca da cobertura. E aí, depois disso, ela falou assim: olha, Ana, isso pra mim é tão bom, tão gostoso, tão gratificante. Eu consegui tomar esse banho que fazia muito tempo, muitos anos que eu não conseguia tomar um banho desse jeito. E por mais que eu tomasse banho, né, eu me sentia ainda suja, porque eu não conseguia tomar meu banho completo como eu gostaria. Então isso é um benefício maravilhoso que tem uma mudança extraordinária na vida da pessoa. Imagina você aí há 1 ano, 2 anos sem conseguir tomar esse banho. E logo você iniciando um tratamento adequado, você conseguindo tomar esse banho. Então isso é maravilhoso, isso não tem preço, né? Isso tem valor, isso aí muda o estado da pessoa, isso dá um conforto emocional para esse paciente. Então são benefícios aí que são inúmeros. A gente pode até passar aqui várias horas ou dias dando exemplo de benefícios para um tratamento adequado da sua lesão. Ficamos por aqui hoje com o nosso assunto. Já tentei de tudo e não consegui cicatrizar. Encerramos nosso tema de hoje, mas fiquem ligados que todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui na Alves Ferida,
tratando de temas relevantes, temas que você aí de casa, você vai se identificar. Você que tem uma lesão, que conhece alguém que tem a lesão, você vai se identificar com esse tema e que esse tema aqui vai conseguir lhe ajudar. Você aí de casa vai voltar a ter qualidade de vida. Então fiquem ligados aqui que todas as quartas-feiras nós temos esse encontro marcado e eu espero você. Aproveita aí que você assistiu esse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém que você conheça, que sofre com lesão, ou assiste esse vídeo mais vezes, compartilha com todo mundo que você vai estar aí divulgando informações de qualidade que vão estar ajudando todo mundo que sofre com lesão. Então eu espero você todas as quartas com Alves Ferida. Um abraço.